procurando a razão de viver. Neste mundo mal querem paz receber. Fazem seus caminhos pensando em achar algo que pra vida valor possa dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz. Só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz em Jesus. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 28, versos 8 e 11. Assim diz a palavra do Senhor. Quem aumenta a sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro, que será bondoso com os pobres. Verso 11. O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento o conhece a fundo. Você já deve ter ouvido falar de juros abusivos e até mesmo já ter tido a amarga experiência de precisar de um empréstimo ou comprar um bem a prazo e ter que pagar acima de 3 vezes mais o valor. Esse é o sistema desse mundo. Porém, se esquecem que nada trouxemos para o mundo e dele nada podemos levar. No verso 8 que diz: quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro, que será bondoso com os pobres. Temos aqui o indivíduo extorsivo que esquece completamente que a lei de Deus proibia tais práticas em Israel. É o que lemos em Êxodo capítulo 22, verso 25, que diz: se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele, não emprestem visando lucro. É interessante, porque Deus orientou o seu povo de um certo modo em que a sociedade fosse desenvolvida de modo em igualdade, ou de modo igual. Em Levítico, capítulo 25, versos 35 e 36, nos diz: se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no, como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobrem dele juro algum, mas temam o seu Deus, para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Amor, cuidado social, tudo está em volta desses mandamentos. E as pessoas ainda acham que tem mais sabedoria, mais leis melhores do que aquilo que Deus já apresentou para conduzir a humanidade. Na época do profeta Ezequiel, o povo havia esquecido de Deus. Estamos falando de um período aproximado de 600 anos antes de Cristo, e a lei foi dada a Moisés em 1440 antes de Cristo. Ou seja, o povo de Deus, mesmo tendo uma lei boa e justa, se esqueceu daquela lei, se esqueceu de Deus. Consequentemente, viveu uma vida onde a extorsão,
em relação ao próximo era uma prática comum. Olhando para a nossa realidade de hoje, observamos o ser humano vivemos do mesmo modo ou ainda pior. Ezequiel capítulo 22, 12 nos informa: em seu meio há homens que aceitam suborno para derramar sangue. Você empresta visando lucro e obtém ganhos injustos, extorquindo o próximo. E você se esqueceu de mim. Palavra do soberano, o Senhor. Ou seja, extorquir, aceitar suborno, cobrar juros excessivos, tudo isso revela um esquecimento completo de Deus e de sua palavra. Onde esse mundo vai parar com esse sistema opressor que nós vivemos hoje em dia? Quem assim procede perderá o que ganhou, pois ajunta para outro, é o que Deus diz, pois logo terá de prestar contas para Deus, como aquele rico insensato de Lucas capítulo 12, do 13 ao 21, cuja resposta de Deus para a sua insensatez foi: e o que você preparou? Para quem será? Porque ele ajuntou, mas não iria desfrutar daquilo. E Jesus concluiu aquele momento dizendo: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Quanto ao verso 11 de Provérbios, que nos diz: o rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento o conhece a fundo. Isso nos revela que o rico, em sua insensatez e orgulho, é levado a pensar que está se dando bem, mas o homem pobre despreza as falsas pretensões de sabedoria demonstradas pelo rico, porque consegue ver além das coisas desta vida e goza assim de uma felicidade que o rico desconhece, porque não tem tempo para contemplar a verdadeira riqueza e sabedoria, e ainda deixará o que acumulou para outros desfrutarem. Nisto consiste a verdadeira sabedoria: discernir a fundo o verdadeiro valor das coisas e reconhecer que estamos nesse mundo apenas de passagem e que nada trouxemos dele e dele nada podemos levar, exceto aquilo que deixamos bem marcado no coração das pessoas a quem fizemos o bem. Provérbios 19, 17 nos diz: quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e ele o recompensará. O Senhor considera como um presente para ele a ajuda que fazemos ao necessitado, e o tratamento que damos a ele, o necessitado, honra a Deus. Portanto, não oprima as pessoas, seja ela quem for. Ao contrário, trate todos com respeito, e assim você honrará a Deus e será sempre honrado por Ele. A marca indelével do amor de Deus em nós está em fazer pelo outro o que gostaríamos que se fizesse por nós. Por isso, pense bem: quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro que será bondoso com os pobres. O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento o conhece a fundo.
Deixar de pensar no próximo é deixar de pensar em Deus. Deixar de pensar em Deus é deixar de pensar no bem, pois Ele, Deus, é a fonte de todo o bem. Que Deus te abençoe e te guarde e te ajude a encontrar a fonte de todo o bem. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode te dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz. Só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz em Jesus.